Quando que o maior escândalo de corrupção desde a Lava Jato vai começar a impactar os mercados? Kevin aqui, pessoal, e vamos falar desse caso do Toffoli, porque já é a segunda vez que o ministro do STF, a gente encontra alguma ligação dele com o Banco Master, e isso está ficando cada vez mais preocupante, o quanto o Banco Master de fato está enraizado em Brasília, de fato está enraizado no próprio STF, e o quanto desse risco institucional tem que eventualmente entrar para o preço do mercado. Então vamos lá, vamos começar a entender aqui o que aconteceu. Na noite de quarta-feira, a Polícia Federal ela fez um pedido de suspeição, tá, pro Toffoli, enviou um relatório de 200 páginas, deu na mão do Edson Fachin, presidente do STF, alegando que o Toffoli ele tinha ligações pessoais com o Banco Master, que eles encontraram mensagens do Daniel Vorcaro com outras pessoas citando o Toffoli e do próprio Daniel Vorcaro com o Toffoli, ao que parece. Você tinha ali algumas mensagens preocupantes, né? Foi um relatório de 200 páginas e como a própria Malu Gaspar colocou, isso foi recebido ali no STF até como um relatório radioativo, né? Nitroglicerina pura, como ela colocou. Desde ontem, Brasília está tomada por um incêndio político, né? Então, desde ontem eu estou apurando isso, com fontes ligadas a todas as partes aí. E o que deu para a gente já apurar a respeito do que tem, né? Qual o conteúdo desse relatório? No Supremo, o que se diz é que o relatório, que tem 200 páginas mais ou menos, é nitroglicerina pura. Esse relatório está na mão do Fachin, que agora vai decidir o que fazer. E o que eu sei é que o Supremo se fechou em copas, porque está todo mundo muito preocupado com a situação. E aí, pois bem, você recebeu esse relatório, o próprio Toffoli já entrou no modo defesa, ele começou a tentar se defender, citando que a Polícia Federal não teria legitimidade para fazer esse pedido, né, por não ser parte do processo, e chamou o conteúdo apresentado pela Polícia Federal de ilações, né, que é uma forma formal aqui de dizer, né, que a Polícia Federal teria tirado suposições, né, a partir de indícios, ou seja, que essas provas, né, que a Polícia Federal apresentou não seriam diretas ou conclusivas em relação ao Toffoli. Mas o que a gente tem de conclusivo em relação ao Toffoli é que, de fato, o Toffoli, ele, de alguma forma, tem ligações com o Banco Master, porque ele admitiu ser sócio de uma empresa do qual o cunhado do Vorcaro teria comprado, né? Então ele negou ter amizade com o banqueiro ou que tenha recebido dinheiro diretamente dele, mas o Toffoli admitiu que ele fazia parte desse quadro societário da Maridit, né? Acho que é assim que se pronuncia, que é uma empresa que vendeu parte da sua participação do resort de Itaiaá, que é o resort do Paraná, a um fundo ligado ao Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master. Então, assim, primeiro, todo esse imbróglio de como esse resort foi parar na mão do Toffoli já é um pouco questionável e precisa ser mais investigado. Porque esse quadro societário, esse fundo que é a Maridit, que recebeu cotas do resort, recebeu de uma forma meio estranha. Era um fundo que foi criado do nada e que recebeu essas cotas através de uma realização de dívida. Então, já chegou na mão do Toffoli isso de uma forma bem estranha. E esse resort de Itaiaá foi vendido para o Banco Master numa transação milionária de mais de 26 milhões de reais. E o ministro teria negado que seja amigo do Vorcaro ou que teria recebido dinheiro diretamente dele. Né? E aí, enfim, aqui fala um pouco, né, sobre toda essa participação no fundo do Maridit, né, que já é um pouco por si só questionável, e tem essa questão desse relatório que a Polícia Federal entregou na mão do Edson Fachin, que parece ter mais detalhes de conversas do Toffoli com o Vorcaro, parece que tem sim convites de aniversário do Vorcaro para ele, enfim, tem ali algum conteúdo mais sensível. E assim, já é a segunda vez, né? A gente já tem também o caso da mulher do Alexandre de Moraes, que tem contratos milionários, multimilionários com o Banco Master, apesar de ter ali, o contrato é muito grande, mas
a execução do serviço é baixa, né, é pequeno, é um processo ali de imagem em relação ao Daniel Worcaro que não justificaria em si o tamanho do contrato. Então, assim, tudo isso soa muito estranho, né? Ou Alexandre de Moraes, por outro lado, não pediu suspeição do caso do Master, ou algo do tipo, né? Não se colocou ali como uma pessoa parcial, porque é uma mudança que você teve mesmo de regra, como isso acontecia com muita frequência. É muito comum, né? Um juiz, virar e falar, olha só, eu tenho ligação de alguma forma com o réu, com a pessoa que eu tenho que julgar, ou é por questões técnicas ou por questões pessoais, o próprio juiz pedir a suspensão, falar, olha, eu não posso julgar isto, né? Eu não vou ser uma pessoa imparcial. Isso é muito comum, né? Mas o Toffoli não fez isso, né? E isso acontecia com muita frequência porque você tinha parentes ou amigos conhecidos dos ministros que tinham algum tipo de ligação com empresários ou com as pessoas que estavam sendo julgadas, e isso acontecia com mais frequência. Agora, por uma mudança, né? Se você tem um parente ou um conhecido que tenha ligação, você não precisa pedir, né? Se dizer parcial no caso. Por isso que, de alguma forma, o Moraes ele não é considerado aqui parcial no caso do Banco Master, mas o Toffoli, por ter conversas diretas com o Worcaro, por ter negócios diretos com o cunhado do Worcaro, por ter andado de jatinho com os advogados do Banco Master, por tudo isso, ele deveria ter levantado a mão e dito desde o início, olha só, eu não posso fazer parte do caso porque eu tenho questões pessoais envolvidas com o Banco Master. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi que o STF deu uma saída honrosa pro Toffoli, né? Porque assim que o Edson Fachin recebeu esse relatório da Polícia Federal de mais de 200 páginas, eles fizeram um pleno no STF, então reuniram todo mundo do STF, exceto o próprio Toffoli, para decidir o que seria feito. E aí a Malu Gaspar trouxe aqui que os 10 ministros do Supremo Federal se reuniram ontem, né, para discutir sobre toda essa questão do Toffoli, e eles reconheceram assim a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli, tá aqui, né, e todos os processos a eles vinculados por dependência. Ou seja, os ministros do STF entenderam que o Toffoli não teria ligações pessoais ali com o Banco Master, que ele era apto para continuar sendo imparcial, considerado imparcial no caso, né? E eles ainda expressaram neste ato apoio ao ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. E anote-se que sua excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela PGR. Então eles ainda deram uma saída honrosa aqui pro ministro Toffoli, né? E o que aconteceu na sequência foi que o próprio Toffoli ele veio e falou que ele mesmo pediria pela suspeição do caso por questões pessoais. Então, em vez do STF tirar ele, o STF apoiou ele e aí ele mesmo decidiu por conta própria sair do caso. Assim, é obviamente algo que deveria gerar indignidade, né, para a população. A gente está presenciando aqui o maior estouro de corrupção do público e privado desde a Lava Jato, de ligações entre os setores público e privado, muito político, muita gente em Brasília está envolvida com esse caso do Banco Master, está enraizada aqui de alguma forma, e isso ainda não está gerando nenhum tipo de processo de impeachment, não está gerando nenhuma indignação maior com a população a ponto de irem para a rua, e esse é um ano de eleição. Esse é um ano que a gente vai para as urnas para trocar, para renovar os nossos políticos, e esse estouro do Banco Master está acontecendo por debaixo dos panos. Assim, o quanto disso é um risco que a gente precisa acompanhar, ficar de olho por conta dos mercados? Acho que essa é a pergunta mais chave e importante a ser feita, né? Nada disso está no preço dos mercados. Você não tem nada, nenhum tipo de risco institucional no preço dos mercados, porque o que a gente vê é que a Bolsa continua fazendo novas máximas, que o dólar continua caindo, fazendo novas mínimas. Nada desse risco institucional no Brasil de fato está no preço. Só que a gente pode sim ver, de alguma forma, tudo isso começar a se agravar daqui para frente, conforme as coisas forem acontecendo. Para quem se lembra, na Lava Jato, teve um momento muito emblemático, que foi quando a Lava Jato, de fato, ela começou a fazer preço no mercado
e gerar essa indignação maior na população, que foi quando a gente começou a ter mensagens vazadas, o conteúdo vazado, ali que a população começou a perceber o quão óbvio, né, eram os casos de corrupção envolvidos ali entre Brasília e o setor privado, e isso ainda não está acontecendo, né? Tudo relacionado ao Banco Master ainda é muito sigiloso, ainda é muito fechado, o próprio Toffoli colocou muita coisa em sigilo. Então, assim, a Polícia Federal apresentou esse relatório para o Edson Fachin, que também a gente não tem acesso ao teor das mensagens, então tudo ainda é muito sigiloso. Mas se a gente começar a ver parte das coisas que estão sendo aqui colocadas como provas, se isso começar a ser aberto para a população e até mesmo a gente começar a ter algum tipo de delação premiada, né? Se alguém se vê encurralado nesse caso, como o próprio Daniel Vorcaro se vê encurralado e começar a fazer delação premiada, começar a dar nomes, que ele deve ter muitos para dar, a gente pode sim ver esse risco institucional crescendo, a gente pode ver uma indignação maior da população, a gente pode ver um risco acontecendo principalmente em um ano eleitoral, e aí sim isso eventualmente tenderia a entrar para os preços do mercado. Então não dá para a gente precificar isso de fato, a gente é aquele tipo de risco que a gente sabe que existe, mas que é muito difícil de colocar no preço, é muito difícil de se proteger dele, a não ser ter um pouco mais de caixa, aproveitar esse momento que as bolsas estão nas máximas para ficar um pouco mais na defensiva, porque sim, tudo isso que está acontecendo com o Banco Master é um risco grande, institucional, não só para os mercados, mas para o país, por ser talvez o maior escândalo de corrupção desde a Lava Jato. E aos poucos a gente está começando a ver os desdobrarem, né, esses desdobramentos de tudo isso e o quanto isso está de fato intrínseco em Brasília. Então, vamos ver até onde isso vai, né? Assim, é preocupante que a gente não tenha aqui uma indignação maior, né? Alguns deputados em Brasília têm falado sobre protocolar pedidos de impeachment do Moraes e do Toffoli, mas enfim, a gente sabe que isso ainda é muito embrionário e não é certo que algo dessa linha vai para frente, mas na minha opinião, é sim um motivo muito claro para a gente, no mínimo, questionar um impeachment do Toffoli, porque ele ter pedido suspeição depois de tudo isso ter sido vazado e não ter levantado a mão e pedido antes, por si só já questiona muito a participação dele nesse caso Master. Então, assim, e sem contar toda a forma como esse resort Itaiaia chegou na mão dele, que eu também acho que precisa de mais investigação e de mais explicações por parte dele, simplesmente por ver como essas cotas acabaram chegando na mão do Toffoli e da família dele como um todo. Então, vamos ver os desdobrares. Nada disso está no preço, mas a gente tem sim que se preocupar, porque o Banco Master segue estourando a cada dia algo novo, uma notícia nova, um evento novo, um novo relacionamento que o Vorcaro tem com alguém, e isso eventualmente, dependendo de como acontecer, da indignação que isso gerar nas pessoas, isso vai entrar para o preço dos mercados e a gente tem que ficar de olho nisso. Então é isso. Se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e nos vemos por aí.